Glória a Deus. Boa noite aos irmãos. Boa noite aos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Lembrando a pastora Alzira, você pode dizer aleluia. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Eu quero conseguir pregar com a minha voz. Deus nos ajude e me unja com o seu precioso sangue na garganta para que eu possa ir até o final com vocês bem aqui, sem gritar. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11, amém? Amém ou não amém? Amém. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém? Atos 27. Versículo 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia. Fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, para serem contrários os ventos, E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali um centurião, um navio de Alexandria, que estava partida para a Itália. Nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte a Cenido, não nos permitindo prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, pela qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o dia do jejum, admoestava Paulo, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas da vossa vida. Deus, obrigado pela tua palavra, os nossos corações. Pedimos ao Senhor que fale conosco, nos exorte, Senhor, nos edifique, nos console, traga ânimo ao nosso coração pelo poder da tua palavra. Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que a tua igreja esteja atenta à mensagem do Senhor, que o coração da tua igreja esteja voltado para ti, e que possamos sair daqui edificados no Senhor para a glória do teu nome. Eu oro assim e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é: o que fazer quando vem a tempestade? O primeiro texto que eu li, em Atos 23, verso 11, ali é o Senhor se revelando a Paulo, enquanto ele estava em Jerusalém, fazendo o seu discurso diante do Sinédrio. Paulo, ele discursa porque muitas das vezes os próprios judeus, seus compatriotas, se levantavam contra a vida dele para o perseguir. E Paulo se levantava para expor o que estava acontecendo com ele e o porquê daquela situação. Quando nós
lemos o versículo 11, ali quem está falando é o próprio Deus com o apóstolo Paulo, fazendo-lhe uma promessa da seguinte forma: Paulo, não fique abatido, tenha coragem, Paulo, porque assim como você testemunhou do meu nome em Jerusalém, eu quero que você vá até a Roma, até a Itália, para anunciar o meu nome àquela geração. Todos nós conhecemos Atos capítulo 1, versículo 8, lá na subida do Senhor para os céus, ele deixa bem claro a seguinte palavra, o seguinte verso: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins, vocês estão aí? Até os confins da terra. Quem é os confins da terra? Partindo primeiramente de Roma, porque até Roma, Vinícius, Paulo iria chegar com a mensagem do Evangelho, e dali o Evangelho se dissiparia, se manifestaria a todos os outros povos. Roma era uma cidade na qual era o alvo do coração de Deus, para que Paulo fosse e pregasse o Evangelho, e a partir de Roma, o Evangelho expandisse, o Evangelho alcançasse todas as outras nações. Os confins da terra, que nós lemos em Atos 1:8, é Roma, pois Roma era uma cidade que receberia do Evangelho de Paulo, e a partir dela, todo mundo receberia o Evangelho de Cristo Jesus. Quando Paulo chega em Roma, em Romanos capítulo 1, no versículo 15, ele vai dizer assim: e quanto a mim, estou pronto também para anunciar o Evangelho a vocês. E ele diz lá no versículo 18: porque o Evangelho é o poder de Deus para todo que nele crê. Paulo tinha o desejo de ir a Roma, e Deus também queria levar Paulo a Roma. Os desejos ali se unificaram. Era tanto o desejo de Deus, quanto o desejo de Paulo chegar até Roma. Quando nós lemos então Atos capítulo 27 e Atos capítulo 28, os dois últimos capítulos de Atos dos Apóstolos, ele descreve como Paulo chegou até essa cidade que Deus queria e que ele também queria. Interessante, irmãos, porque apesar de Deus querer que Paulo fosse pregar o Evangelho lá, estar no coração de Deus, Paulo ir pregar o Evangelho lá, não isentou Paulo da tribulação, não isentou Paulo da angústia, não isentou Paulo da situação difícil. E aqui eu já posso aprender algo, que se você caminha corretamente, isso não isenta você das tribulações. Se você caminha no propósito de Deus, na palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, não vai isentar você de viver situações dificílimas no seu cristianismo. Lembra da palavra de Jesus aos discípulos? Passemos para o outro lado. Quem mandou os discípulos passarem? Quem mandou? Isso não garantiu que no meio do percurso, no meio do caminho, eles não viessem enfrentar tempestades. E aqui mesma coisa, Deus queria que Paulo fosse, e Paulo também queria ir. A vontade de Deus e a vontade do homem se uniu, mas não isentou do problema acontecer. Nós lemos o verso 6, se você puder, deixa a sua Bíblia aberta e acompanhe comigo, por favor. Atos 27, 6 diz assim: achando ali um centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para onde? Para a Itália, nos fez nele embarcar. Tudo estava cooperando, como diz as pessoas, maravilhosamente bem. Tudo estava cooperando positivamente. Eles têm a vontade de ir, Deus quer levar ele para lá, e quando ele chega no porto,
eles navegaram alguns dias e pararam em um lugar, e estava exatamente saindo um navio para a Itália, e é lá que Paulo vai embarcar. Só que o verso de número 9 vai apresentar algo que acontece, olha só comigo. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa. Por que Paulo vai dizer que a navegação se tornou perigosa? Depois deles irem bastante, caminharem, navegarem na verdade, e pararem num porto, e ali a navegação começa a ficar perigosa. Porque ele vai dar uma informação que já havia passado o tempo do jejum, é onde estava Paulo. Provavelmente era o Yom Kippur dos judeus. Eles haviam acabado esse tempo do jejum, e era no mês de novembro, e após novembro, inicia o inverno. Então Paulo, ele vai dar uma primeira sugestão, de acordo com essa viagem. Paulo vai dizer assim: não é bom nós continuarmos essa viagem. Por quê que não é bom nós continuarmos? É perigoso, porque o inverno está chegando. A situação pode apertar no mar. Navegar no inverno, nós podemos arriscar a nossa própria vida. E Paulo vai trazer, pelo fato de estar começando o inverno, os dias serem maus, difíceis de navegação, os ventos serem contrários, Paulo vai liberar a palavra no verso 9. Os dias podem tornar a navegação perigosa. E no versículo 10 aparece algo, dizendo assim: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Paulo, ao saber que o inverno estava chegando, por conhecer talvez das viagens missionárias que ele já havia feito, ele vai dizer assim: nós podemos correr risco nessa viagem, não só das cargas que estão no nosso navio, quanto também a nossa vida podemos arriscar diante dessa situação. Mas Deus não quer que ele vá. E por que Paulo está puxando para trás? Paulo está sendo cauteloso aqui a dizer aos irmãos que não era prudente eles viajarem nesse tempo. Só que eles não vão concordar muito com a atitude, com o conselho de Paulo, e eles vão dizer assim, olha o verso 11: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Aqui eu quero trazer algo para o nosso coração. Não dar ouvido à voz do homem de Deus é muito perigoso. Não dar ouvido à palavra de Deus se torna risco de vida. Não dar ouvido à vontade de Deus pode se tornar um risco para a nossa caminhada cristã. Diz a palavra que eles deram mais crédito à palavra do homem que estava, do centurião que estava na liderança, e do mestre do navio, do piloto. Eles não confiaram na palavra do homem de Deus. Está aí um perigo, não confiar na palavra do homem de Deus. Lembra da viúva que eu preguei semana passada? Quem estava aqui? Levanta a mão. Eu disse que a mulher estava vivendo uma situação difícil na casa dela. Ela vai até quem? Ao homem de Deus. Ela não vai no economista para ensiná-la a como administrar as suas finanças ou aquilo que ela tinha em casa. Ela vai até o homem de Deus, porque através do homem de Deus sai a solução para os nossos problemas. Quando a gente vê João 6, Jesus ali multiplicando os pães, Jesus faz a pergunta: quantos pães tendes? E eles vão dizer: 5 pães e 2 peixes. Naquele momento ali, eles não chamaram um matemático para ajudar eles a dividir o pão, para ajudar eles a dividir o peixe, para alimentar aquela multidão. O que eles pedem para fazer? Jesus, dá a direção. Senta todo mundo, dá o negócio que vocês têm na minha mão, porque a solução vai sair do homem de Deus. Irmãos, você precisa aprender a confiar na palavra do homem de Deus. Você precisa aprender a confiar na palavra de Deus. Paulo está dizendo: não é prudente, não é viável nós enfrentarmos esse tempo navegando. Mas as pessoas dizendo, talvez ele estava até usando: você entende de pregar, Paulo? Você entende de fazer pregação?
Você entende? É de igreja. Mas se você der uma opinião aqui na minha empresa, se você der uma opinião aqui no meu trabalho, se você der uma opinião na minha vida, não vai mudar em nada, porque o que você entende, na verdade, é de pastorear e de ovelha. Mas esqueceram que a palavra de Deus está com o homem de Deus. Você precisa aprender a confiar na palavra do homem de Deus. Eu preciso aprender a confiar na palavra de Deus. Nós precisamos entender de onde sai a direção para as nossas vidas. E mesmo assim eles vão navegar. Olha o verso 12. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver que se podiam chegar a Fenícia, e aí passaram o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Eles estão parados num porto, e eles olham que aquele porto não é legal para ficar no inverno, e eles vão dizer: vamos levantar aqui democraticamente o que a gente precisa fazer. A gente fica aqui, ou a gente sai desse porto. Então eles vão lá no Marcos Paulo, fica ou sai? Aí o Marcos Paulo, eu acho que fica. Vai na Natália, fica ou sai? Fica. Sotão, fica ou sai? Não, vai. E a maioria disse naquele dia, sai. Cuidado, que a opinião da maioria muitas das vezes não é a opinião de Deus. A opinião da maioria muitas das vezes não é aquilo que Deus quer. Vocês lembram lá em Saul, quando Saul foi consagrado? Qual que é o pedido do povo para Samuel? Samuel, dá-nos um rei, porque todas as outras nações têm um rei. Aí Samuel olha, consulta a Deus, e Deus fala: pode pedir, faz a vontade deles. Mas a vontade deles não era a vontade de Deus. Cuidado com a vontade da maioria. Não é só porque a maioria está vivendo que você tem que viver. Lembra de Jesus e Barrabás? Pilatos vai olhar e vai dizer: eu não vejo crime nesse homem. O que vocês querem que faz? Solta ou prende? Prende, mata e solta o Barrabás. Eles estão errados, entre aspas, né? Mas eles estão ali somando forças, fazendo o que não era o que Deus queria. Na verdade, no fundo, era o propósito de Deus, porque Cristo veio para isso. Mas você percebe que nem sempre a maioria está com a razão e está na vontade de Deus. Então eles vão democraticamente. Igreja é assim, irmãos, cuidado. Se a gente fizer uma votação aqui de democracia, vai virar uma bagunça. Um acha uma coisa, outro acha outra, outro fala que tem que ir, outro fala que tem que ficar, o outro escolhe um, o outro escolhe outro. Mas o que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? O que Deus deseja de nós? Você não pode concordar com a minha vontade, mas com a vontade de Deus você é obrigado a concordar. Você não é obrigado a concordar com a vontade do seu irmão, com a vontade de Deus você é obrigado a concordar. Então silencie diante da vontade de Deus. Deus está vendo lá no final, calma. Amém ou não amém? Verso 13. Eles saem do porto que a maioria votou, e olha o que acontece no verso 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto para a ilha de Creta. No verso 13, irmãos, aparece para mim e para você algo que aparentemente está tudo certo. Eles estão pensando que está tudo ok. Diz o texto: soprando brandamente o vento do sul, eles começam a navegar. E pensando eles que haviam alcançado o que desejavam. Em outras palavras, no verso 13, eles estão assim: que navegação maravilhosa. No verso 13, o navio está tão suave, Moraes, que eles estão falando assim: tomamos a decisão certa. A navegação está tão gostosa, o vento sul está soprando aquela brisa boa da praia. Está soprando e eles estão falando assim: meu Deus, que decisão que nós tomamos, que decisão maravilhosa, que coisa boa. Irmãos, cuidado com que os seus pensamentos. Diz a Bíblia que o coração do homem é enganoso.
Aquele que está de pé, pensa, na verdade, diz o texto, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Porque nós sabemos que eles estão aqui pensando que estava tudo ok, tudo de boa, a navegação maravilhosa, estamos no caminho certo porque está tudo ok, mas de repente as coisas mudam. Olha o verso 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Olha só, verso 13, olha para mim, eles estão navegando numa boa, na paz, o vento, uma brisa suave do mar, e eles estão achando que estão no controle de tudo. Tem muitas vezes que a gente está assim também, de boa e achando que a gente está no controle de tudo. Não, eu estou governando, o negócio está legal, o negócio está de boa, está tudo ok. Cuidado. No verso 13 eles estão de boa, no verso 14 veio um tufão. No verso 13 eles estão caminhando, navegando tranquilamente. No verso 14 mudou a situação. É assim que a vida nos pega muitas vezes. A enfermidade, ela bate na porta da nossa casa quando a gente menos espera. A situação difícil, ela chega para nossas vidas quando a gente menos espera. O desemprego bate na porta da casa da gente quando a gente menos espera. A tempestade, ela vem quando a gente menos espera. No verso 13 eles estão achando que está tudo ok. No verso 14 vem a tempestade. Irmãos, isso para provar para mim e para você o quanto nós somos frágeis, dependentes de Deus, precisando de Deus todos os dias das nossas vidas. Porque as coisas mudam, elas saem do nosso controle, a situação não fica conforme nós esperamos. E nós precisamos ter no nosso coração um entendimento que às vezes a gente hoje está tudo bem conosco, está tudo ok para conosco, mas amanhã as coisas podem mudar. Fale para o irmão que está do seu lado, hoje está tudo bem, mas amanhã pode mudar. Rapidamente mudou, de um versículo para o outro, a casa caiu, o desemprego chegou, a enfermidade bateu, a situação difícil aconteceu. Hoje você está de boa, mas amanhã não pode estar. Olha o verso 15. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Olha o que está acontecendo no verso 15. A gente perdeu o controle. A força do vento veio de uma forma tão grande contra o navio, que eles abaixaram tudo e falaram assim: agora seja o que Deus quiser. Tem momento na nossa vida que a gente perde o controle justamente para Deus assumir o controle. Tem momentos nas nossas vidas que a gente tem que abaixar mesmo o nosso leme e deixar agora o Senhor que está enviando o vento guia para onde o Senhor desejar. Mudou. Num versículo estava ok, no outro está um turbilhão. O tufão aconteceu, mas no verso 15 eles vão dizer: perdemos o controle da situação. E quantas vezes nas nossas vidas, diante das tempestades, nós não podemos fazer absolutamente nada. Porque essas tempestades, elas nos tiram do controle. Tem tempestade que dinheiro não resolve. Tem tempestade que influência não resolve. Tem tempestade na nossa vida que, se você procurar o melhor médico, não vai resolver. Infelizmente, irmãos. Mas isso tudo para a glória de Deus. Isso tudo para o louvor do nome do Senhor. Olha o verso 16. E levantando-se, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse a Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Ou seja, agora nós estamos navegando sem direção.
Eles começaram a navegar sem direção, e eles começaram a ser açoitados, eles começaram a perder totalmente o controle, e agora é aquele momento que você diz assim: agora seja o que Deus quiser. Tem momentos na nossa vida que é assim, mas saiba, irmãos, que Deus não perdeu o controle da situação, Deus não perde o controle de nada. E é no meio desse contexto, é no meio da situação difícil, é no meio de um grande problema, é no meio de uma tempestade que Paulo se levanta. É no meio desse turbilhão de coisas que Paulo vai se levantar. Olha o verso 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, se pondo de pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar o dano e a perda. Paulo no 21 aqui está dizendo assim: senhores, senhoras e senhores, eu tenho uma palavra para vocês. Eu disse que lá atrás não era para a gente sair de Creta, daquele lugar que nós estávamos. Entre aspas, nós viemos. Paulo poderia jogar na cara deles e dizer: agora vocês têm que se virar, porque a decisão foi da maioria, e a maioria agora dá a solução. Mas olha o que Paulo diz no 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Sabe o que Paulo está dizendo no verso 22 aqui? Ele está dando uma palavra de ânimo no meio da tempestade. Ele está dando uma palavra de vida no meio da tormenta. Ele está dando uma palavra de consolo no meio da situação difícil. Todos estavam sem esperança. Todos não sabiam mais o que fazer. Ninguém sabia como solucionar aquele problema. E Paulo vai dizer assim: tenham bom ânimo. Em outras palavras, é o que Deus disse a Josué: Josué, anima-te, levanta-te, esforça-te. Se você lembra ali atrás, no capítulo 23, no verso 11, o anjo do Senhor apareceu para Paulo e disse: Paulo, tenha ânimo. Agora o que Paulo está dizendo para o povo? Tenham ânimo. O que ele ouviu do próprio Deus, ele está repartindo com as pessoas. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. O que você vai receber de Deus, tem alguém lá na sua casa precisando, lá no seu trabalho precisando, lá no seu convívio precisando. Então receba de Deus aqui e transmita lá no meio da tormenta. Aleluia. E ele vai dizer para o povo: tenham ânimo. Quantas vezes precisamos entender e ouvir palavras como essas? Não desanime, não se espante, não se assombre. Eu sou o teu Deus, eu sou contigo por onde quer que andares. E eu estou aqui nessa noite para te dar uma palavra de ânimo. Essa tormenta vai passar. Eu estou aqui para te dar uma palavra de bênção na sua vida. Você crê como profeta de Deus? Eu posso liberar essa palavra. A tormenta passa, Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. Tenha ânimo. Fale para o irmão que está do seu lado: se anime, meu filho, minha filha. Tenha ânimo. Mas olha o que Paulo está dizendo no 23. Porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e quem a sirvo, esteve comigo. Ele está dizendo assim: eu não estou passando essa palavra de persuasão, eu não estou dando essa palavra de coach, eu não estou dando uma palavra que vai levantar o seu astral, eu estou vindo trazer um recado de Deus para a sua vida. O profeta de Deus fala o que Deus está mandando falar. Ao anjo do Senhor veio, e eu estou falando que ele me falou. Calma então, ninguém vai morrer. Vou falar de novo, calma, ninguém vai morrer. Aleluia. Olha o texto, dizendo: Paulo, não temas. Olha o que o anjo vai dizer a ele: não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quantos navegam contigo.
A sorte desse povo é que eles estavam no barco de Paulo. Aleluia! A sua sorte, irmão, é que tem alguém lá na sua casa que é de Deus, que sustenta a sua casa. Aleluia! Oh, meu irmão, Deus falou para Paulo assim: pode ficar tranquilo, Paulo, que eu sou com você, e quem está com você vai ser guardado. Tem uma palavra de Deus para a Igreja Batista Reviver. Se Deus é Deus na minha vida, pode ter certeza que Ele está te guardando também. Se Deus é comigo, Ele será com você. Se Deus está me sustentando, Ele vai sustentar a sua vida. Se eu sou o homem de Deus dessa casa, o Senhor vai sustentar o seu coração. Pode ficar tranquilo que todos aqueles que eu te confiei, eu vou guardar. Aleluia! Você pode agradecer a Deus porque você está guardado à sombra do Onipotente. O Senhor está te guardando, o Senhor está te protegendo, o Senhor está te livrando. Deus, por sua graça, protege você. Aleluia! O anjo do Senhor veio falar isso. Aí ele vai dizer: portanto, senhores, tem bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo que me foi dito. Aí eles vão navegar um pouquinho. Eu quero entrar nisso aqui, que eu acho interessante. O verso de número 28, olha comigo. 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa, quantas âncoras? 4 âncoras. E oravam para que rompesse o dia. O navio foi levado até certo lugar. Deus já havia liberado a palavra que ninguém ia morrer, só ia perder as coisas do navio. E eles tiveram que fazer isso também. Só que o que eu achei maravilhoso aqui é que eles vão lançar 4 âncoras. Eu quero falar dessas 4 âncoras no texto. A primeira âncora que aparece que eles lançaram, não estou aqui forçando o texto, mas eu quero trazer essa reflexão para os irmãos. A primeira âncora aparece no próprio verso 29, que nós lemos. Eles lançaram a âncora e oravam, e estavam orando para que rompesse o dia. A oração mais óbvia ou mais inútil que existe em toda a face da terra. Qual é a oração deles aqui no 29? Para romper o dia. Se você orar, Vinícius, para romper o dia, vai romper assim ou não? Se você orar para romper o dia vai romper. Se você não orar, o dia vai romper do mesmo jeito. O que está acontecendo aqui? Eles estão orando a Deus dos céus, porque tem noites sombrias, noites tristes, que a gente pede a Deus, falando assim: Deus, essa tormenta tem que acabar rápido. Essa situação tem que acabar rápido. Eu não estou aguentando mais. E eles estão orando para que o dia viesse a amanhecer. Mas engraçado, para que orar para o dia amanhecendo, sendo que ele vai amanhecer? Você já sabe o que vai acontecer. Quando a gente ora, irmãos, não é para Deus fazer. A gente ora porque Deus tem no controle todas as coisas. E Ele pode fazer grandes coisas em favor daquele que ora. A primeira âncora que eles estão colocando aqui é a âncora da oração. Irmãos, nós precisamos aprender a orar no meio das tormentas, no meio das tempestades. Diz a Bíblia que Jó se levantou no meio da cinza, com um caco de telha, coçando o corpo. E a mulher diz: amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. Ele vai dizer para aquela mulher: como falas, mulher, como uma louca? O mesmo Deus que me trouxe a essa terra, Ele vai me levar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos aprender, irmãos, a orar no meio das dificuldades. Paulo e Silas oraram no meio da prisão, no meio daquela tormenta que eles viveram aquela noite, e Deus deu vitória. Então, a primeira âncora que nós precisamos lançar é a âncora da oração. Número 2, verso 25, a âncora da fé. Olha comigo: portanto, senhores, tem bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Segunda âncora que precisa ser lançada no meio da dificuldade, no meio da tempestade. Eu confio que Deus vai realizar o seu propósito, assim como Ele revelou ao meu coração.
Você precisa colocar a sua fé em ação, irmãos. A âncora da fé é mesmo quando você não está vendo nada. A âncora da fé é mesmo quando você não está sentindo nada. É que parece que os profetas da terra assumiram tudo. E se você só tem a palavra de Deus para confiar. Muitas das vezes a âncora da fé é você crer contra o impossível. Sabe como que a Bíblia diz que Abraão se fortaleceu na fé? Dando glória a Deus. 90 anos de idade. A sua esposa ainda não tinha filho. Imagina só, Sara carregando o carrinho. Para que esse carrinho? Pela fé que eu estou andando. Irmãos, é forte. Abraão, você está sendo chamado aí de pai de uma numerosa nação? Cadê seus filhos? Eu ainda não tenho. Mas você não é chamado de pai de uma grande nação? Não, não tem não. Mas eu não vivo por aquilo que os outros estão falando, eu vivo pela fé. E a voz que me disse lá no passado, continua falando comigo hoje, e ela vai se cumprir. Essa palavra vai se cumprir. Hoje lança a âncora da fé para que você seja firmado em Deus. Terceira âncora, 35. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos. E depois de o partir, começou a comer. A âncora da adoração. Fala comigo, a âncora da adoração. Irmãos, vou apertar aqui um bocado. Paulo está dando graças depois de 14 dias sem ninguém comer. 276 pessoas no navio, todas elas sem comer, durante 14 dias. Paulo implora para que eles viessem a comer alguma coisa. E Paulo vai pegar o pão e vai dar graças a Deus. Irmãos, cá para nós. É muito fácil dar graças a Deus na ceia de Natal quando a família está completa. É muito fácil dar graças a Deus na ceia de Natal quando a mesa está farta. É muito fácil nós agradecermos quando está tudo ok. E quando está faltando alguém? Domingo agora, no outro domingo, nós vamos comemorar o Dia das Mães. É muito fácil a gente na hora do almoço agradecer com a mãe presente. Mas e quando a mãe não está presente? E quando a mãe se foi? Como é que a gente ora agradecendo? Sabe, irmãos, a gente aprendeu a agradecer por aquilo que nós temos de sobra, não por aquilo que nós não temos. Paulo, a Bíblia diz que ele vai orar, e depois de 14 dias, todo mundo com fome, ele aprende a dar graças a Deus. Eu estou aqui para te dizer nessa noite, dê graças a Deus, independente da situação que você esteja enfrentando. Agradeça a Deus nos momentos difíceis, agradeça a Deus na tormenta, agradeça a Deus nas tempestades, agradeça a Deus quando está faltando alguém, agradeça a Deus. Última âncora, verso 26. Pois é necessário que vamos dar uma ilha. Porém, é necessário que vamos dar uma ilha. A certeza, a âncora da certeza, aonde Paulo está firmado que eles vão ser levados a algum lugar em segurança. E foi exatamente isso que aconteceu. A tempestade veio, jogou o navio numa ilha, e eles vão fazer o teste da fundura, lançar a âncora, e ali eles vão cair numa ilha. Qual ilha é essa? Ilha chamada Malta. Agora eu preciso expor o que é que acontece no capítulo 28, para você entender toda essa tempestade que Paulo está vivendo. Uma vez, capítulo 28, versículo 1. Uma vez que verificamos que a ilha se chamava Malta, os bárbaros trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos,
por causa da chuva que caía e por causa do frio. Vocês lembram que eu disse que eles iniciaram a navegação no inverno? E agora imagina, todo mundo talvez teve que pular na água para chegar na ilha. Molhou todo mundo. A situação estava difícil. Só que quando eles chegam na ilha, os bárbaros vão receber eles e acender uma fogueira. Eu já trouxe uma palavra aqui na igreja sobre isso, acendendo uma fogueira. Quem lembra? O que acontece nesse texto aqui? As pessoas da ilha são levantadas para cuidar do povo e acender uma fogueira, para que eles se mantessem vivos. O que é isso aí? Cuidado de Deus. Talvez esse povo dessa ilha, Moraes, nunca ouviu falar nesse povo, nunca ouviu falar em Paulo, mas vamos cuidar deles. Eu vou liberar uma palavra aqui para a sua vida. Talvez a ajuda vai vir de onde você menos espera. Talvez o socorro vai vir de onde você menos imagina. E Ele vai vir para te socorrer. Ele vai usar pessoas que não conhecem você. Ele vai trazer vida ao seu coração onde você menos está esperando. Eles acenderam a fogueira, estão lá esquentando. E aqui também eu preciso chamar a sua atenção. No meio da tempestade, de dias frios, se achegue na fogueira. Que vai manter você vivo nesse tempo de frieza, é só você permanecer perto da fogueira. Pergunta aí para o seu irmão, você está perto ou longe da fogueira? O que Paulo vai fazer? Verso 2, 3. Tendo ajuntado Paulo e atirado na fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu a mão. Quantas pessoas tinham? Quantas? 270 pessoas, 276 pessoas. Somente Paulo vai pegar graveto. 276 pessoas estão lá. Agora vamos colocar mais a turma que estava lá da ilha. Só Paulo tem atitude de pegar graveto. Não sei se você está entendendo a palavra, mas nós precisamos contribuir para que a fogueira se mantenha acesa. Nós precisamos contribuir para que a chama se mantenha acesa. Não deixa só o Paulo não, irmão. Não deixa só o pastor na oração não. Esses dias nós tivemos o Mauri aqui na oração 6 horas da manhã, saiu lá de Cataguases e falou assim comigo: pastor, eu vim na oração porque um texto que veio no meu coração foi: nem uma hora pudeste vigiar comigo, eu tenho que estar orando junto com o meu pastor. Para você pode ser nada, mas para mim foi tudo. Tem que falar, ele não está aqui mesmo, tem que expor. Irmãos, ganhou meu coração um cara sair de Cataguases para vir cedo na oração aqui. Tem gente que mora dentro da igreja e não vem. E na verdade todo mundo de Miraí mora dentro da igreja, que é tudo perto. Estou botando a culpa em um ou outro, não. Todo mundo tem que vir. Aí a gente acha que, não, a fogueira é só com o pastor. Você também é responsável de manter a fogueira acesa, porque essa fogueira vai salvar a sua vida. Essa fogueira vai aquecer você. Em tempos difíceis, essa fogueira vai aquecer os seus filhos. Em tempos de tempestade, de chuvas, de situações difíceis, vai aquecer a sua alma. Só que enquanto eles estão lá pegando os gravetos, o Paulo, está pegando o graveto, ele vai jogar. Quem que gruda no braço dele? O capeta. Estou brincando, irmãos, é espiritualizar demais, né? A cobra mordeu na mão dele. Ela junta na mão dele. Sabe o que Paulo faz? Sacode ela no fogo. Irmão, isso é de Deus demais. O mesmo fogo que eu estou usando para acender vai ser usado para matar aquilo que quer me matar. Eu vou falar isso de novo. O mesmo fogo que eu estou acendendo vai ser usado para matar aquilo que quer me matar.
Ô meu irmão, o diabo não poderá vir contra a sua vida se você está perto do fogo. O diabo vai tentar contra a sua vida, a situação difícil vai vir contra a sua casa. Mas se você está perto do fogo, pode ter certeza que a vitória é garantida. Aleluia. Fica perto do fogo. Fala para 2 ou 3 irmãos aí, fica perto do fogo. O diabo vai se levantar, a luta vai vir, a situação difícil vai acontecer. Fica perto do fogo, ele vai aquecer você. Aleluia. Só que eu acho mais maravilhoso aqui, eu não vou continuar expondo o texto, porque nós já estamos na hora aqui, mas vai dizer que ele sacode, eles olham para ele, acharam que ele ia cair morto, Paulo se mantém vivo, aí eles olham para ele e falam assim, esse homem é um Deus, esse homem é um maluco, esse homem é um retardado, nada matou ele. Por que não pode matar? A obra é com ele. Se Deus tem uma obra contigo, irmão, ninguém vai te parar. Nós não cantamos hoje, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas ninguém impede, irmão. Se Deus tem algo na sua vida, pode ficar tranquilo, Ele vai te sustentar. Aí eles esperam que Paulo vai cair e vai morrer, mas não. Aí eles têm um líder lá, naquela ilha, e esse homem está passando mal, esse homem está doente. Aí o texto vai dizer que Paulo vai lá e ora por esse homem é curado, esse homem é abençoado, esse homem foi curado milagrosamente pela oração de Paulo. Aí o pessoal da ilha, tudo que estava doente, foi para Paulo e começou a receber oração também. À vista desse acontecimento, verso 9, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Deus levou esse homem lá, ele curou o líder da ilha e curou todos os demais enfermos. Irmão, não resmunga antes de acabar, não. Não fica murmurando no meio do processo, não. A tempestade vem porque Deus tem um lugar certo para você estar. O lugar da sua tormenta é o lugar que Deus vai usar a sua vida. O lugar da situação difícil, da tempestade na sua vida, o lugar que muitas das vezes você sofreu naufrágio, é o lugar que Deus vai te honrar para abençoar a vida de pessoas. E o texto vai dizer que na tempestade que Paulo vive, eles param uma ilha somente para uma coisa, o quê? Deus amar aquele povo. Deus vai amar aquele povo através de Paulo. Sabe, irmãos, a gente não sabe que muitas das vezes acontecem tempestades na nossa vida e a gente é levado para dentro do hospital e a gente fica lá murmurando, reclamando. Deus quer te usar lá dentro daquele hospital. Tem momentos que Deus permite a gente entrar na caverna, lá nessa caverna Deus quer te usar. E às vezes a gente não entende, murmura e reclama. Não, irmãos, as tempestades não são para te matar. As situações difíceis não são para acabar com a sua fé. A situação difícil, a tormenta que você está enfrentando, não é para derrubar você, mas para que alguém seja alcançado através disso. Aí se você olhar o verso 16, diz: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o aguardava. Paulo chegou à cidade que ele esperava. Eu tenho uma palavra aqui que eu não sei se vai te animar ou vai te entristecer, mas para você chegar no lugar do propósito, você vai passar por tempestades, você vai passar por tormentas, você vai passar por situações difíceis, você vai passar por tribulações. Vai ter momentos que você vai achar assim como eles acharam: acabou a nossa esperança, não tem mais jeito. Mas em todos esses momentos, Deus estará contigo. Você pode ficar de pé no seu lugar? Quero convidar o João Pedro aqui para a gente, o Bim, para a gente finalizar louvando o Senhor e orando.
Irmãos, as tempestades não são para te matar. As tempestades não são para destruir você. As tempestades não são para acabar com a sua fé. Elas só servem para te levar para o propósito. E eu tenho uma palavra aqui para a sua vida. Você vai chegar na Itália. Você vai chegar no lugar que Deus quer. Você vai chegar em Roma. Tem alguém lá precisando ouvir o evangelho da sua boca. Talvez você entrou aqui nessa noite e está vivendo uma tormenta, está vivendo uma tempestade, e talvez está até inseguro, as esperanças acabaram. Diz o texto que no verso 20 que alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Eles não viam a lua, eles não viam o sol, eles não viam as estrelas, eles absolutamente estavam vivendo dias de escuridão. E dias de escuridão são para que você valorize os dias que não são escuros. Talvez você vai passar na tormenta para que amanhã você chegue e diga: valeu a pena porque o Senhor me sustentou. Sobre todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Talvez você esteja vivendo na tempestade, nessa tormenta, nessa tribulação. E eu quero orar pela sua vida nessa noite. Se você está assim como Paulo nesse dia, saia do seu lugar e venha aqui na frente que eu quero orar com você. Aleluia. Se não tem ninguém, eu louvo a Deus. Pode vir, irmãos. Não precisa ficar com vergonha, não. Aleluia. 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 Eu convido os obreiros aqui, vamos orar. Ei!
Pai, eu quero pedir ao Senhor nessa noite que visite o coração de cada um dos teus servos. Eu quero pedir, ó Deus, pelo poder que há na tua palavra, essa tormenta cessará. Essa tempestade é para te levar para os sonhos e os propósitos de Deus. Você vai chegar a Roma. Igreja do Senhor, você vai chegar a Roma. Ei, eu tenho uma palavra para a sua vida. Você chegará a Roma, no lugar que Deus quer que você chegue. Aleluia. Fica aqui de pé no seu lugar em nome de Jesus. Deus tem uma palavra para o seu coração. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Não volta não, irmãos. Não volta não, irmãos. Olha aqui para mim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As tempestades que nós vivenciamos são para nos levar ao propósito de Deus. Deus não perde o controle de nada. Pois eu estou. Você pode cantar isso? Eu estou. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, levante as suas mãos. Andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o tempo. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ele é Deus na tormenta. Ele é Deus na tempestade. Ele é Deus na situação difícil. Eu sinto a presença de Deus aqui nessa palavra. Ele é o Deus do não. Eu estou sentindo para dizer isso aqui para alguém. Ele é o Deus que dá não. Talvez você tenha ouvido não de Deus em alguma situação. Ele é o Deus que dá não, mas Ele sabe do final. E Ele te conhece lá no final. Porque a gente canta: a tempestade é você, a chuva forte é você, o vento forte é você, tudo é sobre Ele. Ei, a tempestade que você está enfrentando hoje não se compara com o que Deus vai fazer lá na frente, na sua vida. Deus te abençoe. Seja abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Ele é com você. Não se perca no meio das tempestades. É na tempestade que Deus forja o seu caráter. É na tempestade que Deus trabalha na sua vida. É nas situações difíceis que Deus faz você amadurecer para te levar para o lugar que Ele quer. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: aplauda ao Senhor. Está encerrado. Passa lá e compra a canjiquinha. Quem vai pagar a canjiquinha para o pastor, levanta a mão.